Ótimo dia, família. Tudo bem com vocês? Eu sou Marco Magnatia e estamos aqui em mais um vídeo do meu ponto de vista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre por que para as outras pessoas parece ser tão fácil manifestar e para você é tão difícil conseguir conquistar o que você quer na sua realidade. Antes de mais nada, a gente precisa entender que o que a gente está vendo, o que a gente está enxergando é um holograma, não é a realidade na sua totalidade. No caso, é apenas um fragmento da realidade, porque o todo é mental. Tudo que acontece na matéria acontece primeiro na mente. Então, a verdadeira realidade começa inicialmente na mente e em planos mais sutis. Então, a diferença primordial das pessoas que conseguem manifestar coisas com facilidade das pessoas que não conseguem é o estado interno delas, é o que está acontecendo dentro da mente delas. No caso, o estado de espírito delas, como elas se sentem internamente. O seu estado interno, ele vai definir a qualidade da sua manifestação e o quanto você vai manifestar, porque as manifestações são frutos do seu estado interno. Então, se o seu estado interno é de medo, de insegurança, de vergonha, de medo de perder alguma coisa, de apego a alguma coisa, você vai manifestar essa parada na sua realidade. E a gente está sempre, o tempo todo, a todo momento, manifestando as coisas na nossa realidade. Tudo é uma manifestação da nossa mente. Então, o seu estado interno é muito importante. Eu acredito que seja a coisa mais importante para a manifestação. Porque não adianta você querer prosperidade, querer riqueza, querer abundância, e o seu estado interno não ser condizente com o que você quer manifestar. No caso, você só vai conseguir manifestar com o que o seu estado interno é condizente, entendeu? E é preciso entender, compreender que todas as manifestações começam inicialmente no sutil, na onde a gente não consegue enxergar de forma clara. Então, se você é muito apegado à matéria, a ver resultados e todas essas paradas, provavelmente você está atrasando a sua própria manifestação, porque você está se preocupando com o que você pode enxergar. E a realidade é muito mais do que a gente enxerga, o que a gente consegue captar com os nossos olhos e com os nossos ouvidos. Então, você ficar apegado 100% na matéria, no que você consegue enxergar e no que você consegue ver, acaba virando uma armadilha para atrasar sua manifestação, para atrasar o processo para o nível que você quer chegar, nas realizações que você quer alcançar. Então, tudo começa no sutil, e do sutil ele começa a se densificar até virar matéria, até ele aparecer na matéria. Porém, é um processo. Mesmo que você não veja esse processo acontecendo, você tem que acreditar que ele está acontecendo. E principalmente, cuidar do seu estado interno, cuidar do que você não consegue enxergar fisicamente. Até porque é o seu estado interno que vai definir se a manifestação vai vir de uma hora para outra ou se vai demorar uma eternidade para vir. Você precisa cuidar do seu pensamento, você precisa cuidar da sua rotina, você precisa ter ações condizentes com o seu estado interno e um ajudando o outro. Um balanceando o outro. Você tem que ter o equilíbrio entre a matéria e o seu estado interno. E entender que, mesmo que você não esteja enxergando, a sua manifestação está vindo. Está começando primeiro no sutil, em planos sutis, até o momento que ela vai se densificar na matéria. Você não precisa ficar apegado em como você vai conseguir, quando você vai conseguir, da onde que vai vir essa manifestação. Você só precisa ter certeza absoluta de que isso está vindo. Não importa da onde. Porque toda vez que você tenta se provar utilizando a lógica, a razão da matéria, pelo que você consegue enxergar com a sua visão limitada, sendo que a gente não consegue ter a visão ampla de tudo que está acontecendo, você tá limitando a sua manifestação. Então, ela vai voltar para o estado inicial, desde o começo. Aí você vai ter que pensar novamente, agir novamente para ela continuar o processo dela. Então você tem que ter em mente que você precisa confiar que ela está vindo e não se apegar nos resultados. Apenas ter ações condizentes com o que você quer manifestar e acreditar que ela está vindo, porque de fato ela realmente está vindo.
E uma parte importante para você mudar o estado interno é o seu estado de autoobservação. Você precisa observar muito bem todos os seus padrões, tudo o que você faz no seu dia e se manter o máximo possível consciente, para você conseguir enxergar aonde você pode melhorar, aonde você está tendo um padrão negativo que está te deixando no nível que você está agora. Você precisa ter essa autoobservação, você precisa ser observador para conseguir enxergar essas paradas em você mesmo. Até porque não tem como você ter uma realidade diferente do que você está vivendo agora se você não muda os hábitos que você está tendo agora. Então, se você não mudar os hábitos que você tem, principalmente os hábitos nocivos que você tem no dia a dia, não vai achando que você vai ter um resultado diferente do que você está tendo agora. Você precisa mudar para ter mudanças na sua vida, na sua realidade, para realmente ocorrer as manifestações. Então, se você não cuida do seu estado interno, você até pode ter manifestações, mas vai ser um processo muito lento, vai ser um processo muito demorado e você não vai ter tanta facilidade quanto quem tem um estado interno bem estruturado, onde ela sabe onde ela pode melhorar e ela direciona a energia dela para melhorar, para se elevar de alguma forma. Então, é mais importante você cuidar do estado interno do que focar necessariamente em só manifestar. E não cair nesse papo de que as coisas vão vir instantaneamente. Tudo tem um processo. As coisas podem vir muito rápido, mas mesmo que venha muito rápido, ela ainda passou por um processo. E o que vai definir a velocidade desse processo vai ser totalmente o seu estado interno, seu estado de espírito, o quanto você está alegre pelo que você está vivendo, o quanto você está direcionando sua energia para melhorar, o quanto você está direcionando o seu foco para as coisas positivas que estão acontecendo com você. Não é só ficar falando coisas bonitinhas para você mesmo e achar que as coisas vão mudar magicamente sem você agir aqui no plano físico também. Você precisa agir no plano físico, mas intencionando coisas positivas para você, entendeu? Quando você tiver um estado interno bem estruturado, vibrando coisas boas, direcionando a sua energia para evoluir tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto mentalmente, as manifestações vão vir como um passe de mágica. Só que não é mágica, é o processo acontecendo e você participando ativamente desse processo. Quando você participa desse processo ativamente, as coisas vão parecer mágica para os outros. Só que você sabe o que você teve que fazer para conseguir alcançar aquelas paradas, tá ligado? Estado interno que você teve que manter para as coisas chegarem com você em tal velocidade. Você conseguir conquistar as coisas que você almejava, entendeu? Mas para as outras pessoas vai parecer mágica mesmo, só que não tem mágica. Então foque primeiro em se compreender. E compreender é diferente de se entender. Você pode entender alguma coisa, mas não saber utilizar aquilo, só ter o conhecimento básico, o conhecimento superficial. Quando você compreende algo, você tem total domínio sobre essa coisa, entendeu? E quando você se compreende, você começa a ganhar o seu autodomínio. Então, compreenda os seus padrões, compreenda os seus gatilhos, o que você sente antes de começar um hábito negativo, antes de começar alguma coisa que você está procrastinando. Se observe, se compreenda, porque a compreensão é a chave de tudo. Quanto mais você se compreende, mais você compreende Deus, até porque a gente faz parte dessa consciência. E isso, no geral, é bem simples, mas não é fácil, porque toda vez que você vai elevar o seu nível, você vai passar por algum desconforto para você conseguir elevar esse nível, entendeu? Porém, para rebaixar o seu nível é muito fácil. É simplesmente você continuar tendo as mesmas ações que você está tendo agora, os mesmos padrões negativos que você está tendo agora, os mesmos pensamentos negativos que você está tendo agora. Você não fica no mesmo nível, você se rebaixa. A partir do momento que você começa a se elevar, vão aparecer situações que vão te gerar desconforto, até porque você está obtendo a compreensão. Você está se compreendendo e você está compreendendo o que você pode fazer para melhorar. E isso é desconfortável, até porque o nosso cérebro ele é acostumado com conforto.
Ele vai fazer o máximo de esforço possível para te manter confortável, para te manter no mesmo nível que você está, ou até mesmo para te rebaixar para um nível inferior ao que você está agora. Então, quando você começa a sentir um desconforto por fazer algo que você deve fazer, saiba que você está no caminho certo. É o caminho da evolução, no caminho da elevação. E nunca coloca na sua mente que você não é capaz de mudar, que você não consegue mudar um hábito, que você não consegue vencer um vício, que você não consegue largar tal coisa, se desapegar de tal coisa, porque o seu cérebro tem algo magnífico chamado neuroplasticidade. Ele é capaz de se adaptar a qualquer parada que aconteça, a qualquer situação que aconteça. Esse filho da putinha, ele sabe se adaptar, tá ligado? O bichão, ele é expert em se adaptar. Então foca nessa parada. Você tem a neuroplasticidade para conseguir se adaptar a qualquer situação. Você só precisa educar, aliás, reeducar o seu cérebro para que ele consiga lidar melhor com esse desconforto. Porque a todo momento sempre vai aparecer situações que vão te causar desconforto. Mas a partir do momento que você reeduca o seu cérebro, você consegue lidar e passar por essas situações de desconforto e elevar o seu nível. E porra, mano, quando você consegue passar para o próximo nível, você consegue perceber a sua evolução, a sua elevação, eu te garanto que o seu cérebro vai liberar muito mais dopamina do que qualquer outra substância que você possa utilizar aqui na matéria. E eu falo por experiência própria, por abuso de substâncias ilícitas, tá ligado? Eu falo, mano, quando você consegue se superar, consegue se elevar de alguma forma, o nível de dopamina que o seu cérebro manda para você é gigantesco. É prazeroso demais, meu parceiro. E é algo contínuo. Não é algo que começa agora e daqui 5 minutos acaba. É algo que dura uma semana, 5 dias, 3 dias, 4 dias com a mesma sensação, tá ligado? E se você continuar mantendo essa parada ainda, meu parceiro, você vai viver em êxtase. Até nos momentos de dificuldade, você vai conseguir lidar com muito mais facilidade. Não quer dizer que você não vai sentir desconforto, que você também não vai sentir tristeza ou às vezes desânimo, mas você vai conseguir lidar com aquela parada, tá ligado? Você vai conseguir lidar com o seu desânimo, com o seu desconforto, com a vontade de não fazer as paradas e mesmo não querendo fazer o que você sabe o que você precisa fazer, você vai fazer, tá ligado? Porque ainda vai ter dopamina o suficiente para você fazer essa parada. Então, esse é o poder de você mudar o seu estado interno, meu parceiro. Esse é o poder. E você tem esse poder imenso nas suas mãos, tá ligado? Só basta direcionar a energia para você conseguir utilizar esse poder da maneira certa, tá ligado? Direciona a sua energia no que já tá bom, no que você sabe que você é bom, nas coisas boas que estão acontecendo com você. E direcione também essa energia no que você pode melhorar, em coisas que você pode fazer, em coisas que você sabe que tem a capacidade de fazer, porque você tem a capacidade de fazer o que você quiser nesse planeta, tá ligado? Nesse mundo, nesse universo, você tem a capacidade de fazer qualquer coisa que você quiser, tá ligado? Coloca isso em mente e direciona a sua energia para as coisas que vão te gerar resultados. Direcionar a energia em coisas negativas que aconteceram com você vai te gerar resultado? Não, né, caralho? Então, por favor, não direciona sua energia para as coisas negativas que estão acontecendo com você. Até porque essas coisas negativas que estão acontecendo com você é para te ensinar algo. Você precisa ter a compreensão disso para conseguir entender, para conseguir compreender o que essas coisas negativas estão tentando te ensinar. Porque a partir do momento que você compreende que não existe coisas positivas e nem negativas, você consegue aprender a partir de qualquer situação. E você não vai ser um escravo necessariamente da dor. Até porque eu falo por experiência. Porque, assim, os maiores picos de evolução que eu tive foi em momentos de extremos desconfortos e de dor, tá ligado? Tanto física quanto interna. Porém, você não precisa passar pela dor para conseguir aprender. Quando você tem a compreensão de que tudo que acontece com você é para te elevar de alguma maneira, você se desprende dessa parada e consegue se livrar dessa dor, dessa angústia que às vezes você fica matutando dentro da sua mente. Lembrando sempre de manter a constância em direcionar sua energia em coisas que vão te dar resultado.
Pensamentos negativos ou reclamações, ruminações mentais não vão te dar resultado em porra nenhuma. Então não direciona a sua energia para essas paradas, porque esses pensamentos negativos, essas ruminações mentais, essa ansiedade excessiva tá modificando o seu estado interno e tá fazendo você ter dificuldade em manifestar as coisas na sua realidade. Então não direciona a sua energia nessas paradas. Nunca direcione sua energia em pensamentos negativos, em coisas que você sabe que não vão te gerar resultado em porra nenhuma, tá ligado? Não direcione energia para essas paradas. Usa a disciplina latente que existe dentro de você para manter a constância nesse projeto de elevação, de direcionar sua energia para as coisas positivas e das coisas que você sabe que vai te dar resultado de alguma forma. E não vem com essa de, ai, Marco, eu não tenho disciplina, eu sou indisciplinado. Porra nenhuma, você não é indisciplinado. Você apenas não está direcionando a sua disciplina para hábitos construtivos, para pensamentos construtivos, para coisas que vão te elevar. E eu posso utilizar de vários exemplos aqui, porém eu vou utilizar de um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha um vício em fumar. Eu fumava muito, tá ligado? E se você for parar no padrão do fumante, ele tem uma disciplina a seguir. Se você reparar, as pessoas que fumam todo dia, por exemplo, elas fumam antes de tomar um café. Se elas se sentem ansiosas, elas fumam. Antes do almoço, ela fuma um cigarro. Depois do almoço, ela fuma um cigarro. Antes de dormir, ela fuma um cigarro. E assim por diante, tá ligado? E elas seguem essa disciplina à risca todos os dias. E isso também é disciplina. Mas é disciplina utilizada e direcionada para um hábito negativo. Porém, não deixa de ser disciplina. Porém, não deixa de ser a energia da disciplina. Você só está direcionando essa energia da disciplina para algo negativo, para algo destrutivo, tá ligado? E todo hábito negativo que você tem, você utiliza da disciplina para manter ele em sua vida. Então você não tem que colocar na sua mente que você é indisciplinado. Você só está utilizando a disciplina da maneira errada e nos hábitos errados. É simplesmente você se observar. Se observar tanto ao ponto de você conseguir compreender esses padrões. Porque eu também achava que eu era indisciplinado. Até o momento que eu percebi que eu tinha um padrão, uma disciplina extremamente rigorosa para os hábitos negativos. Aí eu falei, caralho, mano, eu sou disciplinado. Eu só estou utilizando a disciplina para hábitos nocivos e hábitos que não vão me agregar em nada. A partir desse momento, eu comecei a direcionar a minha disciplina para coisas que me agregam, tá ligado? Que vão me agregar e me elevar de alguma forma. Mas foi um processo de observação. E muita observação, tá ligado? Você tem que se observar muito, se compreender como ninguém se compreende. Até porque só você tá 24 horas do dia com você mesmo. Então é uma obrigação sua se compreender 100%, tá ligado? Eu não tô falando que você vai se compreender 100% de um dia para o outro, mas é sua obrigação estar nesse processo de observação para se compreender, para conseguir se elevar. E para você conseguir direcionar essa disciplina para hábitos positivos, para coisas que você precisa fazer e você sabe que vai te levar de alguma forma, você precisa entender por que você começou aquele mau hábito, tá ligado? E quais são os gatilhos que fazem você ter aquele mau hábito. Quanto mais você se compreender, mais você vai criar ferramentas para conseguir lidar com essas situações, contornar essas situações até você conseguir eliminar elas por completo. Porque ela vai sumindo aos poucos. Toda vez que você direciona a sua atenção para algo positivo, ao invés de ficar direcionando sua energia para o eu não consigo fazer isso, eu tô errando nisso, naquilo e bibibi, bobobó, você tira o foco dessa situação. Você direcionando a sua atenção para as coisas positivas e no que você está melhorando, isso consequentemente vai crescer. E as coisas que você não está dando importância, por exemplo, para os hábitos negativos, e sim para os hábitos positivos que você está tendo, isso vai crescer, tá ligado? Porque tudo que você coloca a sua atenção, tudo que você direciona o seu foco, aumenta, amplia e cresce, tá ligado? E é bom lembrar que todas as respostas que você precisa já existe dentro do seu subconsciente, já existe dentro de você. A questão é que normalmente essas respostas vão te dar um banho de água fria, tá ligado? Vão te dar aquele choque. E é por isso que a sua parte consciente evita enxergar, tá ligado? Ela evita olhar para essa parada.
Porém, para você se elevar de alguma forma, você vai precisar olhar para essas respostas que vão te causar desconforto, tá ligado? Você precisa, é necessário para você evoluir. E provavelmente, acredito até que 100% das vezes, as respostas que vão te elevar de alguma maneira vão te causar um desconforto, mano. Vão te gerar aquele desconforto. Você sabe do que eu tô falando, eu não preciso explicar muito, mas vão te gerar um desconforto. E tá tudo bem, mano, faz parte do processo. Então só aceita que você vai sentir esse desconforto, que você vai conseguir lidar muito melhor com ele. Porque toda evolução vai gerar um certo desconforto. Porque você está subindo de nível, você está elevando o seu nível. E o próximo nível nunca vai ser mais fácil que o anterior ou com a fase que você está agora. Ele sempre vai ser mais difícil, sempre vai ser mais desconfortável. Então fica tranquilo, mano. Só aceita que você vai ter o desconforto e lida logo com ele, porque uma hora ou outra você vai ter que passar por esse desconforto. E é melhor passar com esse desconforto agora do que ficar procrastinando essa parada até sei lá quando. E quanto mais você demora para fazer essa parada, mais desconfortável vai ficar para você mudar, tá ligado? Então, quanto antes você fazer, melhor. Mas faz se você quiser, tá ligado? Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa elevar, tá ligado? Você tem todas as respostas dentro de si mesmo. Só direciona o seu foco para as coisas certas, para as coisas que vão te levar de alguma maneira. Porque, consequentemente, essas paradas vão aumentar, tá ligado? Porque tudo que você coloca sua atenção, seu foco cresce. Então, direciona sua energia para as coisas certas. Que aí você não vai nem precisar se preocupar com as manifestações, tá ligado? As coisas vão acontecer de forma mágica e você não vai precisar nem se esforçar para fazer essas paradas acontecer, tá ligado? Vai acontecer de uma forma natural e de uma forma bem rápida também. Então, o mais importante é você focar no seu estado interno, focar nessas paradas antes de querer manifestar as coisas, tá ligado? Porque você não consegue manifestar coisas grandiosas se você não mudar o seu estado interno, se você não mudar os seus padrões negativos, entendeu? Então é mais importante você focar na sua elevação, tanto do interno, físico, mental, espiritual, elevação no geral, do que focar necessariamente em manifestar. Porque a partir do momento que você se desapega dessa parada de manifestar, as coisas começam a aparecer de forma mágica, tá ligado? Começa a fluir como nunca fluiu na sua vida. E também não esquece que tudo que a gente está enxergando agora, tudo que a gente consegue ver com esses olhos limitados, é um holograma, não é a realidade no seu total. É apenas uma porcentagem minúscula da realidade no seu total, tá ligado? É apenas a ponta do iceberg. Então, foca no seu estado interno. Foca principalmente e primordialmente no seu estado interno, porque é ele que vai reger a sua realidade, esse holograma que você está enxergando agora, certo? Todas essas paradas que acontecem com você e que estão acontecendo com você teve início primeiramente no sutil. E tudo começa do sutil, até se densificar para esse holograma, para a matéria, tá ligado? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha compreendido essa parada, tenha entendido da melhor maneira possível e espero também que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, faz todas essas baboseiras aí que o YouTube pede para entregar esses conteúdos para pessoas que querem a evolução e a elevação assim como você quer, tá ligado? E é basicamente isso. O Instagram do meu ponto de vista vai estar aí na descrição. E é isso. Espero que você tenha uma ótima semana, um ótimo fim de semana e até mais.